Olá para todos. A gente vai continuar nosso curso de matemática básica falando dos números racionais, simbolizado por esse quezão aqui estilizado, né? Número racional é aquele que você pode escrever na forma de uma fração, numerador e denominador. Lembrando que esse denominador não pode ser zero, certo? Não tem significado matemático 3 dividido por zero, 5 dividido por zero. Então, número racional é aquele que eu posso escrever como uma fração, certo? Dessa forma, aqui do lado direito, ó, os números inteiros que a gente já tinha visto, né, simbolizado por esse zezão, eles também são números racionais. Você pode escrever o 2 como um 2 sobre 1, forma de fração, certo? Posso escrever o menos 3 como menos 3 sobre 1. Não deixa de ser menos 3, né? Forma de fração. Então, todos os números inteiros você pode escrever na forma de fração. É só colocar um denominador. Então, os números inteiros, eles são números racionais, ok? Posso escrever na forma de fração, mas existem números racionais que não são inteiros, ó. 1/2, menos 2/3, menos 1/5, certo? Então, todos os inteiros são racionais, mas existem racionais que não são inteiros, ok? Lembrando também que você pode escrever os números racionais na forma decimal, né? 1/2, 0,5, forma decimal, ok? 3/4, 0,75, é a forma decimal. Aqui, lado esquerdo, ó, menos 2 sobre 10, qual é a forma decimal? Menos 0,2. 1/3, 0,3333, certo? Observe que essa forma decimal aqui tem infinitos algarismos, mas ainda assim é um número racional, que pode ser escrito como 1/3, forma de fração. Esse outro aqui, ó, tem infinitos algarismos, mas observe que tem uma parte que se repete, ó, na parte decimal, ó, 2857114. Você identifica um padrão que se repete, que são esses 5 números aqui, ó, certo? Se repete indefinidamente. Então, isso aqui é um número racional, pode ser escrito na forma de fração, ok? Existem números que não são racionais, existem os números irracionais, que você não pode escrever na forma de fração, como o π. O π ele tem infinitos algarismos, né? Mas você não consegue identificar um padrão na parte decimal. Se você escrever aí no chat GPT, se você escrever aí o que são números irracionais, ele vai dizer para você, é um número que você não representa na forma de fração e que a parte decimal ela não é periódica e é infinita. Isso quer dizer o quê? Você pode pedir o chat para escrever o π com 10 algarismos, ou escrever o π com 50 algarismos, você nunca vai identificar um padrão nessa parte decimal. Você não vai encontrar números que se repetem. Parece que os números são aleatórios, né? Certo? Então, esses são os números irracionais ou não racionais. Você não pode escrever na forma de fração. E como é que você identifica? Você olha para a parte decimal, você não consegue identificar um padrão. Não tem algarismos que se repetem, ok? Como é o caso aqui do 2 sobre 7. Ó. Você tem algarismos que estão se repetindo. Você identifica um padrão. Então, você já sabe que esse número aqui pode ser escrito como uma fração, ok? Então, números irracionais não têm um padrão definido na parte decimal. Você não pode escrever o π na forma de uma fração. Nem o raiz de 2, nem o raiz de 3, nem o raiz de 4, e assim vai. São todos números irracionais. Certo? Ou não racionais. Você pode dar dois usos para a fração. A primeira é fração como parte de um todo. E a segunda é fração como um todo. Vamos lá. Se você disser, comi 3/5 de um bolo, você não está dizendo muita coisa. Você tem que dar o tamanho do bolo, certo? Se o bolo tiver 100 gramas, você multiplica 3/5 por 100. Então, você comeu 60 gramas, certo? Você dividiu o bolo em 5 pedaços e pegou 3. Mas 3 pedaços pequenos. Mas se o bolo tiver 1.200 gramas, 3/5 de 1.200 já dá 720 gramas. Então você comeu muito bolo, certo? Ainda você dividiu em 5 pedaços e tirou 3, mas 3 pedaços grandões, né? Então, fração como parte de um todo, você dá a fração e dá o todo, o tamanho do bolo. Aí depois multiplica os dois para saber o tanto que você comeu, certo? Só a fração em si não é informação toda, não é informação suficiente. Outro uso da fração é a fração como um todo. Se você disser
comprei 3/5 quilo de manteiga. O 3 sobre 5 quilos de manteiga. Você já está dando a informação toda. Você dá a fração e dá a unidade. Certo? Quilogramas. 3 sobre 5 é 0 sobre 6. Então você comprou 0 sobre 6 quilos ou 600 gramas de manteiga. Então aqui é a informação toda. A fração já diz tudo. Comprei 600 gramas de manteiga. Pronto. Certo? Já aqui em cima não. Eu dou a fração e dou o tamanho do bolo e multiplico os dois para saber o tanto que eu comi. Certo? Um outro exemplo aqui. Andei 1/4 de uma distância. Sim, e daí? Isso aqui não diz muita coisa. Certo? Se a distância total for 4.000 metros, 1/4 de 4.000 dá 1.000 metros. Então você andou 1.000 metros. Mas se a distância total for 4 metros, 1/4 de 4 só dá 1 metro. Então você andou apenas 1 metro. Então dizer que andou 1/4 de uma distância não está dizendo muita coisa. Você tem que dar o tamanho da distância e multiplicar. Então fração como parte de um todo. Então só a fração não é suficiente, certo? Mas aqui embaixo, ó, andei 1/4 de quilômetro. Você está dando a informação completa. 1/4 de quilômetro é 0,25 quilômetros, forma decimal, né? Ou 250 metros. Então, aqui a informação está completa. Andei 1/4 de quilômetros. Pronto, andei 250 metros. Né? Já aqui não. Eu tenho que dar a distância total e multiplicar pela fração para saber o tanto que eu andei. Certo? E vamos terminar aqui essa aula falando de frações equivalentes. Frações equivalentes. Você tem aqui uma fração 1/2, certo? Que significa 0,5, né? Na forma decimal. Se você multiplicar ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, você obtém uma fração equivalente. Repetindo, você pega uma fração qualquer, multiplica em cima e embaixo, multiplica ou divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Você obtém uma fração equivalente. Multipliquei por 2, obtive 2/4. Né? Se eu for na calculadora, significa 0,5. Ou seja, é a mesma fração de 1/2. Significam a mesma coisa, elas são equivalentes. Né? Então, se eu pegar 1/2, multiplicar em cima e embaixo por 3, eu obtenho outra fração equivalente, 3/6, que ainda é 0,5. Certo? Então, 1/2, 2/4 e 3/6 são todas frações equivalentes. Elas têm o mesmo significado, né? Certo? Mesma utilidade. 2/5. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, lembrando que é multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Né? 2/5 é 0,4. Se você multiplicar por 3 em cima e embaixo, dá 6 sobre 15. Que também é 0,4. Então, frações equivalentes. Né? Se eu multiplicar o 2/5 por 100, em cima e embaixo, 200 sobre 500, que também é 0,4. Certo? Mas é sempre bom você trabalhar com números pequenos. Se eu for levar uma fração dessa, 2/5 à potência 3, eu vou trabalhar com números pequenos, é óbvio. Eu não vou usar, em vez de 2/5, eu não vou usar 200 sobre 500. Porque aqui são números grandes. Né? 200 ao cubo é um número enorme. Então, é bom a gente trabalhar com números pequenos. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Vai pegar as frações grandes, quando puder, a gente vai simplificar. Certo? Repetindo, simplificar para quê? Porque é bom você trabalhar com números pequenos. Talvez você precise elevar uma potência. Os números vão ficar muito grandes se eu usar essa fração aqui. Então, eu vou usar a menorzinha, 2/5. Né? Isso significa simplificar uma fração. Por exemplo, 600 sobre 800. Eu posso muito bem dividir em cima e embaixo por 100. Certo? Isso aqui vai dar 6 sobre 8. As duas frações são 0,75, certo? Na forma decimal. Eu ainda posso dividir em cima e embaixo por 2. Ó, certo? Dá 3 sobre 4, que ainda é 0,75. São três frações equivalentes. Eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo número, enquanto deu para dividir. Mas é melhor eu trabalhar com as pequenininhas, ó, 3/4. Se eu precisar elevar esse número aqui à potência 5, os números vão ficar imensos, né? Então é bom trabalhar com números pequenos. Então, é sempre bom você simplificar as frações, deixar os números menores, né? Essa aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 10. Dá 15 sobre 18. Eu ainda posso dividir por 3, ó, em cima e embaixo, ó, certo? Dá 5 sobre 6. As três frações, na forma decimal, equivalem a 0,833, são equivalentes. Mas é bom simplificar, ou seja, trabalhar com números pequenos. Para finalizar, se você colocar lá no chat GPT, por que simplificar uma fração? Ele vai dizer para você, né? Você coloca no chat. Por que simplificar frações? Ele vai dizer. Por questão de representação visual. Você olhar para a fração 1/2, você já sabe que é metade de alguma coisa. Mas se você olhar para 3/6, certo?
ou 100 sobre 200, pode ser que não fique muito claro que seja metade de alguma coisa, certo? Por questões visuais, para facilitar a representação visual. É bom trabalhar com números pequenos. A outra coisa é para facilitar seu trabalho. Você não trabalhar com números grandões, né? Deixar a fração o menor possível. Então você simplifica. Quando der, divide em cima e embaixo pelo mesmo número, ok?